Alô, galera! Olha nós aí de novo para mais uma oportunidade. Louvamos e agradecemos a Deus por esta oportunidade. E você que não se achegou, se achegue, porque o Senhor Jesus Cristo já se achegou a nós para mais uma mensagem simples, né? E antes de tudo, essa mensagem direcionada aos cristãos, à nação brasileira, em que nós devemos nos avaliar nesse período de eleição, em diversos períodos da nossa vida, né? Em relação a quem nós estamos depositando a nossa fé, né? Depositar a nossa fé é algo que nos faz até nós mesmos chegarmos a momentos de nossas vidas em que nós nos sentimos decepcionados por situações em que acontecem, a qual nós depositamos nossa fé em fulano e fulano me decepcionou. E para assim nós partilharmos essa mensagem simples, darmos início, que está lá no livro de João, capítulo 6, versículo do 66 ao 68, ao 69, melhor dizendo. A partir daquele momento, muitos discípulos abandonaram e não mais andavam com ele. Isso aqui se referindo ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse aos 12: E vós também não quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Muitos abandonavam o Senhor naquele momento, mas aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo e sabiam e conheciam quem Ele é, responderam, assim como Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos se só Tu tens palavra de vida eterna? Para nós, irmãos, que estamos vivendo esse momento de eleição aqui no Brasil, né? Que por mais que nós vejamos pessoas aí a qual nós iremos confiar o nosso voto, né? Que parecem que são boas, né? Aos nossos olhos, mas nós devemos sim confiar primeiramente no Senhor Jesus Cristo, depositar a nossa fé no Senhor Jesus. E depois de tudo, assim, confiarmos nos outros, para que assim, amanhã depois, nós não venhamos nos decepcionar, né? Como diz lá em Mateus, capítulo 7, 21 ao 27, que diz que aquele que constrói a casa sobre a areia, vieram vento, vieram as tempestades, e grande foi a sua ruína. E já aquele que construiu a casa sobre a rocha, né, que edificou a sua casa sobre a rocha, vieram ventos, vieram as tempestades, e deram contra aquela casa, mas aquela casa permaneceu de pé, nada aconteceu. Assim somos nós também, meus irmãos. Não é que nós não confiamos uns nos outros, né? Mas nós primeiramente devemos confiar no Senhor, né? Como vale dizer lá no livro, no Salmo 20, no versículo 7. No Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo
7, versículo 7 não, versículo 8, que vai dizer assim: uns confiam em carros, outros em cavalo. Nossa força está no nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós entendemos que aonde nós depositarmos a nossa confiança, a nossa fé aqui nessa terra, né, nós vemos que nós seremos decepcionados, mas aquele que confia no Senhor jamais será decepcionado, né? E como vai dizer o versículo 9, eles vão tropeçar, cair, mas nós ficaremos firmes em pé, e o Senhor, Rei da vitória, entende-nos como a Ti invocamos. Então, meus irmãos, precisamos certamente confiarmos no Senhor, depositarmos a nossa fé no Senhor, né? Depositarmos a nossa fé no Senhor, como vai dizer também em Romanos 8, 28, porque vai dizer assim que Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, meus irmãos, como está aqui, né, no Salmo 20, versículo 8, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: os que confiam em carros e cavalo, esses tropeçam e caem, mas nós que confiamos no Senhor ficaremos firmes. Então, meus irmãos, é isso, né, que nós precisamos entender nesse momento. Primeiramente, depositarmos a nossa fé em Deus, porque se depositarmos a nossa fé em carro, cavalo, pessoas, né, irão nos decepcionar. O cavalo pode morrer, o carro pode dar problema, né? Mas aquele que depositar a sua fé no Senhor jamais será decepcionado, jamais será, sua fé passará em vão, né? Como vai dizer também em Jeremias capítulo 17, versículo 5, que maldito homem é aquele que confia em outro homem. Confiemos no Senhor, principalmente nesse momento e em todos os momentos da nossa vida, porque Ele jamais irá nos decepcionar, jamais irá falhar conosco, né? Para amanhã depois nós não ficarmos arrependidos daquilo que nós fizemos, mas depositemos primeiramente a nossa fé em Deus, confiemos em Deus, né? Em todo momento da nossa vida, não só nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, porque, como eu disse, Ele jamais irá nos decepcionar, né? Porque uns confiam em carros, e outros confiam em cavalo, e outros confiam em homens, mas eu confiarei no Senhor, e jamais serei decepcionado. Pois bem, meus irmãos, era isso. É uma mensagem simples e objetiva para este momento de final, né? Como eu disse outro dia em outro vídeo, final de campeonato, né? Uma final inédita, uma final extraordinária, a qual nós precisamos entrar em campo, né? Entrar em campo e ali jogarmos, né? Sermos jogadores que irão fazer a diferença nessa final em que no final, como eu sempre falo, no final dará tudo certo. E se em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se Deus quiser,
nós consagraremos vencedores, mais do que vencedores, né? E é isso, meus irmãos, eu louvo e agradeço a Deus por esta oportunidade, louvo e agradeço a Deus pela sua vida, obrigado pela sua atenção e